Bom, e hoje o mundo todo ficou espantado com a publicação, afinal, dos números reais da maior confissão de corrupção da história da Braskem e da Odebrecht. A Folha, a manchete principal: Odebrecht pagou $1 bilhão em propina. O Estado apenas transformou esse bilhão em reais, 3,4 bilhões de reais. A Odebrecht e a Braskem pagaram esses 3 bilhões de reais em 12 países. Isso vem desde 2001. Isso aí nasceu no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que foi quem divulgou, inclusive ontem, revelando que a empreiteira e a petroquímica do Grupo Brasileiro, sob investigação na Lava Jato, destinaram mais de $1 bilhão para irrigar subornos e fraudes pelo mundo. Trata-se para os americanos da maior corrupção da história sem paralelos. Os documentos vieram a público no mesmo dia em que autoridades de Brasil, Estados Unidos e Suíça divulgaram esse acordo de leniência com a empreiteira e a empresa do ramo petroquímico em sociedade com a Petrobras. As investigações do órgão americano mostram que a Odebrecht distribuiu propinas de 2 bilhões e 600 milhões de reais em 12 países da América do Sul. 12. Mais de 100 projetos foram negociados em troca de suborno, informação do Departamento de Estado. No período investigado, a empreiteira pagou propinas em obras em Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela. A Odebrecht e seus conspiradores, diz a notícia, fundaram e criaram uma estrutura secreta financeira que operou para contabilizar e desembolsar pagamentos de propina em benefício de políticos, partidos e candidatos, informa o Departamento americano. Com o pagamento de subornos pelos países onde tem negócio, a Odebrecht recebeu benefícios de 3 bilhões e 300 milhões de dólares em contratos de obras públicas, segundo o relatório, correspondendo, portanto, a 11 bilhões. Na Suíça, para os suíços, a multa aplicada ontem pelos 3 países representa um marco internacional no combate à corrupção. Na avaliação do Ministério Público Suíço, foi de confiscar os ganhos obtidos por meio de atos criminosos, com base nos diferentes fundamentos jurídicos. Nós hoje tivemos aqui uma entrevista extraordinária com o professor Modesto Carvalhosa, que ainda esta semana escreveu na Revista dos Advogados sobre o que ele chama de... O que ele chama não, é o nome internacional de performance bond, uma espécie de seguro que se cria para impedir que esse tipo de corrupção perdure, inclusive no Brasil. Há inclusive um projeto no parlamento de Cássio Cunha Lima. Eu fiz a pergunta se tinha dedo do professor Carvalhosa, ele falou não, foi eu que fiz o projeto que está no parlamento. Mas a grande pergunta foi feita pelo professor Marco Antônio Villa ao final, quando se questionou o professor a respeito da ideia de que o avanço da Lava Jato pode prejudicar as grandes empresas brasileiras e criar uma situação até de falta de capacidade de termos grandes empresas atuando para as grandes construções. E a esta pergunta nós destacamos a parte final da resposta do professor Modesto Carvalho. Essas empresas criaram para o país elas não são importantes para o país, elas são importantes para a crônica policial ou criminal. E na realidade elas criaram para o país toda essa recessão, toda essa loucura que existe, porque todos os políticos foram voltados para
captar dinheiro, propina de todas essas organizações, que são organizações criminosas, essas empreiteiras. Elas são organizações criminosas. As Nações Unidas, quando fizeram o Tratado Anticorrupção, disseram, é a pessoa jurídica que nós devemos combater. É as pessoas jurídicas, não é pessoa física. É pessoas jurídicas e as empreiteiras que são organizações criminosas que levaram a todo esse superfaturamento, a esse desmonte completo da Petrobras, a esse desmonte da Eletrobras, da Nuclebras e todo mundo. Ele criou, inclusive, uma instabilidade total do país, uma insegurança jurídica, uma insegurança política. As oligarquias hoje do Brasil não têm mais o controle da política. Quem tem o controle da política, amanhã você não sabe se vai ser preso, Ele criou um desgoverno. Que importância tem essa empreiteira no Brasil? O capitalismo é um regime em que você, tendo uma empresa falida, entra outra no lugar. Eles não querem, eles querem manter o monopólio das obras públicas no Brasil, a continuar a praticar a corrupção. Traga a companhia sueca, a companhia americana, a companhia de qualquer país aí, que venham aqui com o know-how e a capacidade de trabalhar igual a deles aqui. Ou então pequenas e médias empreiteiras que não estão envolvidas nisso, poderem realmente pegar no BNDES recursos para tomar o lugar dessas empreiteiras. Essas empreiteiras infelicitaram o Brasil, transformaram o Brasil num país em recessão, porque elas realmente desagregaram o Estado no Brasil. Por esse sistema de que você é deputado, mas deputado para arranjar dinheiro, para roubar, para furtar, Então, realmente elas são figuras desagregadoras da sociedade, da economia brasileira. Não são imprescindíveis para a economia brasileira, em hipótese alguma. Aí está a palavra do professor Modesto Carvalhosa, a resposta a essa questão. E aí está todo esse drama fantástico que o mundo acaba descobrindo, porque hoje é manchete de todos os jornais do mundo. $1 bilhão em propina, pagos pela Odebrecht e pela Braskem. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.